Olá pessoal, temos a honra e o privilégio de receber o nosso vereador, Pastor Valdo, uma nova geração de políticos para mostrar para todos vocês o que o Pastor Valdo pensa, para mostrar para todos vocês que existem políticos com compromisso com todos, políticos que não têm compromisso com grupos, compromissos pessoais e individuais. O compromisso é com todos, para mostrar para vocês, telespectadores, que na política tem sim gente boa, gente honesta, gente que tem o espírito de desenvolvimento da sociedade como um todo. É um prazer, pastor, recebê-lo, é uma honra para nós tê-lo como vereador. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma retrospectiva da sua vida pessoal, da sua vida política, até chegar ao cargo de vereador. Bom, doutor Mauro, eu quero agradecer aqui essa oportunidade, de estar aqui juntamente com o senhor no seu programa. E falando da minha trajetória, eu venho de uma família humilde, de uma família de um senhor que trabalhou muito, criou 7 filhos e ensinou para nós os critérios de honestidade, de ética e de muito trabalho. Quando chegamos em Bragança Paulista, nós estamos há mais ou menos uns 22 anos que nós estamos na cidade de Bragança Paulista. E eu sempre trabalhei na área de capacitação profissional. Então, quando nós chegamos aqui na cidade, nós começamos a trabalhar na área de informática, dando aula, e vendo a necessidade do adolescente, vendo a necessidade do jovem, e nós conseguimos preparar nesse período muitas pessoas que hoje estão trabalhando por aí, são técnicos de informática, são analistas de sistema, são professores, e nós demos sequência nesse trabalho. Eu trabalhei também numa organização de treinamento, onde nós, através da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, nós trazíamos para Bragança Paulista diversos cursos de capacitação profissional. Posterior a isso, eu trabalhei também na Diretoria Regional de Ensino aqui de Bragança, trabalhando também na área de treinamento, na área de informática, e a cada vez eu fui me envolvendo com as questões sociais do nosso município. Fui voluntário por diversos anos em APM, em escolas estaduais, participando tanto do processo da APM, mas também de conselho de escola. Me indicaram para ser integrante do Conselho Municipal de Educação aqui do nosso município. E eu até me recordo que na oportunidade nós tínhamos uma mesa com muitas pessoas aqui da nossa sociedade e eu me ofereci para ser presidente daquele conselho e eles concordaram. E aí depois, quando foram perguntar qual era a minha formação e eu coloquei que era um técnico em administração, alguns falaram, não, mas não pode ser, ele não tem um curso superior para poder nos conduzir o trabalho. E eu me lembro de um professor, o professor João Batista, e ele disse, não, olha, o rapaz está com vontade de fazer, vamos deixar de fazer. E ali nós começamos uma história de militar dentro das políticas públicas aqui do nosso município. Passei depois por diversos conselhos, Conselho da Alimentação Escolar, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho de Assistência Social. Fui conselheiro tutelar aqui na cidade, numa eleição tampão. Fui ao Conselho Tutelar aqui da nossa cidade porque nas nossas reuniões do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente eu sempre ouvia: a violência com adolescentes está aumentando. Adolescentes envolvidos com droga está aumentando. Mas as pessoas falavam aumentando, mas não tinha indicadores, não tinha índice, não mostrava onde que era. Eu falei, bom, eu vou para o Conselho Tutelar, chegar lá eu vou poder fazer esse mapeamento. E aí deu certo, entrei numa eleição tampão, fui eleito, fiquei lá 5 meses, e nesse período de 5 meses eu fiz um mapeamento da nossa cidade, dos problemas que nós temos. Planejei todos os meus atendimentos, e aí eu pude ter um perfil do que era o problema com a criança e o adolescente dentro do nosso município.
Essa é a sua trajetória até esse momento. Pessoal, a gente tem percebido que o pastor Valdo é uma figura envolvida com as questões das crianças, dos jovens, daqueles que mais precisam. Essa é uma das razões pelas quais ele está na base do nosso prefeito Fernão Dias. Ele faz parte da base de apoio dos vereadores que apoiam diretamente a administração do nosso prefeito Fernão Dias, até porque o nosso prefeito Fernão Dias ele tem uma visão de administrar a cidade para todos, mas com um olhar especial para aqueles que mais precisam. Coincidindo com a sua visão, porque eu percebo na sua trajetória esse compromisso com as pessoas que mais precisam. Como é que é, pastor Valdo, essa experiência de estar na base de um governo que parece administrar com tanta sintonia com a sua expectativa política? Eu quando me lancei candidato, depois, graças a Deus, nós conseguimos aí uma cadeira na Câmara Municipal, tive a oportunidade de sentar e conversar com o prefeito Fernão Dias, conhecer o seu plano de governo, e aí nós percebemos que havia exatamente essa sintonia, uma sintonia da participação democrática, através dos conselhos, de discutir com a população aquilo que é melhor para a população. E o que é melhor de tudo isso é pensar naqueles que mais necessitam da política pública, daqueles que mais necessitam das ações do governo. E essa é a visão do prefeito Fernão Dias, essa é a visão desse governo. Então eu me sinto muito à vontade, me sinto em casa exatamente por essas questões. Nós temos aí conversado com o prefeito, com os secretários, assim como o senhor, sobre tudo que está acontecendo na cidade e tudo aquilo que pode vir a acontecer na nossa cidade dentro daquilo que foi planejado. Então eu estou muito à vontade mesmo. Nós temos trabalhado muito junto aos conselhos municipais durante esse ano todo, ajudando os conselhos municipais de direitos a se consolidarem, a exercerem as suas atribuições, e temos encontrado um respaldo muito grande junto ao governo do prefeito Fernão Dias. Eu queria falar um pouquinho dos conselhos, depois eu quero retomar uma fala do senhor em relação à violência contra a criança. Faz parte dos compromissos do prefeito Fernão Dias o fortalecimento dos conselhos. E a gente sabe que essa é uma luta árdua, mas é uma luta que vale a pena ser lutada. Sim. Porque aumenta a capacidade da população participar, demonstra compromisso democrático. E por que, pastor, que a gente não está conseguindo efetivamente utilizar os recursos do Fundicad? O Conselho da Criança e do Adolescente parece que ele está meio emperrado. O que o senhor poderia nos dizer? Nós tínhamos até que conversar um pouquinho mais disso, mas não tivemos ainda o tempo para conversar sobre isso. Eu tenho pensado que o Fundicad é uma possibilidade da gente acolher muito mais jovens através de ações do esporte, da cultura, do lazer, até da própria educação. Que perspectivas o senhor tem para o Conselho da Criança e do Adolescente? Então, o Conselho da Criança e do Adolescente é um conselho que ele passou por uma certa dificuldade no mandato passado, na administração passada. Ele ficou parado por um tempo, não conseguiram montar este conselho, até porque tinha lá um dispositivo dentro da lei que, para ser representante de entidades, deveriam ser somente diretores de entidades. E com isso não conseguiu se montar este conselho. Então o conselho ficou parado por um bom tempo. E lá tinha um recurso, que é o Fundicad, que é gerido, que é fiscalizado pelo conselho. Então esse recurso ele ficou parado. Então agora, nessa administração, o conselho
foi feita a composição do Conselho Municipal e eles estão tomando ciência do que é o Conselho. A maioria dos conselheiros são novos, e então eles estão tomando pé. O que é o Conselho e como é que eles estão. E aí, até vejo o atual presidente, o professor Claudemir, que é lá da FESB, tem trabalhado muito bem junto aos conselheiros. Mas, no entanto, volto a falar, essa questão de legislação é nova para todo mundo. Essa questão do controle social, essa questão de conselho, essa questão da participação democrática e do conselho de controle social é muito novo para todos nós. Alguns ficam receosos de colocar uma assinatura, outros acham que não pode, tudo é vedado, e outros acham que deve liberar tudo, né? Nós tivemos recentemente na Comissão de Educação e Cultura uma reunião com uma fala, né, uma conversa com o presidente do Conselho, mais alguns membros que lá estiveram. Hoje eu protocolei um ofício, né, um documento no jurídico da Prefeitura, questionando o decreto, questionando a resolução, questionando o edital, porque, ao meu ver, há uma necessidade exatamente de ter uma visão ampliada. O Fundicad, ele é para fortalecer as ações, é para promover ações que vão garantir o direito da criança ou do adolescente. Se é para promover, se é para garantir, eu acho que nós temos que ser um pouco mais abertos, nós temos que incluir, ao invés de vedar determinadas coisas, e que a lei não, que a lei federal, que a resolução do CONANDA, que é uma resolução 137, ela não proíbe. Então é preciso rever isso. Penso eu que se nós fizermos todos esses ajustes de acordo com a resolução 137 do CONANDA, se nós fizermos esse ajuste, tanto na nossa lei municipal, no decreto, no edital e na resolução, Bragança Paulista vai ganhar muito. Porque, veja bem, hoje nós temos em torno de uns R$500 mil dentro do Fundicad. Se nós permitirmos que outras organizações se acheguem, que já estão fazendo um trabalho na nossa cidade, que fazem trabalho belíssimos com crianças e com adolescentes, essas organizações unidas com as que já estão credenciadas, certificadas, nós podemos fazer uma grande mobilização. E nós temos muito mais recursos para aplicar dentro de projetos na garantia do direito da criança e do adolescente. Pois é um recurso significativo, né, que está parado aí há meses, né, há mais de ano até, né? Sim. E o senhor não acha exagerado esse critério de que a entidade, para se candidatar, a pleitear e protocolar qualquer projeto, tem que ter 5 anos de existência, e depois que ela está certificada pelo Conselho, mais 2 anos? O senhor não acha que isso é um entrave desnecessário? Estive conversando com o presidente do Conselho e ele me informou que vai fazer está fazendo uma errata para diminuir um pouco esse prazo. Mas mesmo assim, tá? Nós temos que nos basear na lei que é federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente está dizendo no artigo 90 e 91 que toda entidade que for trabalhar com criança e adolescente, ela deve primeiramente fazer a sua inscrição no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Veja, a lei federal já está dizendo, olha, para que você possa trabalhar com criança e adolescente, primeiro, faça a sua inscrição dentro do Conselho. Não necessariamente com dinheiro público. Não necessariamente. Toda organização que vai fazer trabalho com criança e com adolescente, né, obrigatoriamente tem que estar inscrita no Conselho. Obrigatoriamente. Então, a própria lei federal não cria esse pré-requisito de tempo. A lei, me perdoe, a resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, que é a resolução 16 de 2010, ela também preconiza da seguinte forma: qualquer entidade que for trabalhar dentro da cidade com assistência social, quer seja com idoso, pessoa com deficiência, criança, adolescente, qualquer entidade, para que ela possa começar a trabalhar,
a primeira coisa que ela deve fazer, depois de cumprir os requisitos legais de constituição, é procurar o Conselho Municipal de Assistência Social e fazer a sua inscrição. Então veja, se o governo federal, através do MDS, através do Conselho Nacional de Assistência Social, não cria esse pré-requisito de tempo, por que o nosso município, através do Conselho, vai criar esse tempo? Isso que nós estamos questionando ao jurídico da Prefeitura, para que possa dialogar com o Conselho sobre essa questão. Eu acho isso fundamental, eu acho que deve ser uma bandeira de todos nós, conseguir que o Conselho Municipal da Criança e Adolescente tenha agilidade, porque apesar de ele ser um conselho de direito, é um conselho que faz gestão de recurso. E recurso que faz tanta falta, né, pastor? Que R$500 mil dá para a gente fazer muita coisa para muitas crianças, para muitos jovens e muitos adolescentes. Pastor, eu queria retomar uma fala do senhor em relação à violência contra a criança. Eu, como médico ortopedista, já atendi crianças que sofreram maus tratos e algumas sociedades mais avançadas, por exemplo, no Canadá, né, aqui em Curitiba mesmo tem um projeto no qual toda criança que chega a um hospital com alguma fratura, essa criança, esse fato é notificado ao Conselho Tutelar. Apenas notificado. Apenas isso. Se assim começa a repetir que essa criança, aí o Conselho tem o controle, o Conselho Tutelar. Essa criança, daqui 2 meses, volta novamente ao hospital com algum tipo de fratura e novamente é notificada, o Conselho acende a luz amarela e vai na família conversar. Isso acontece no Canadá e já acontece em Curitiba. O senhor não acha que poderia ser uma medida interessante, uma vez que a gente sabe dos dados estatísticos que a violência contra a criança não está em classe social definida, ela está em todas as classes sociais e ela é subnotificada e ela está escondida na nossa sociedade. O que o senhor pensa dessa ideia de que a gente criar um mecanismo no qual toda fratura em criança, que não oriunda de acidente, obviamente, de trânsito, mas as fraturas domésticas, aqueles acidentes relatados pelas famílias como acontecido em casa, ou seriam automaticamente notificadas ao Conselho Tutelar? O que o senhor pensa disso? Eu acredito que é viável e necessário também. O município já tem alguns mecanismos, por exemplo, quando a criança sofre violência sexual. Isso já tem todo um mecanismo fechado, que até de registro, de ocorrência, tudo mais, né, de acompanhamento. Eu acredito que isso se faz necessário. Acredito que a rede municipal de educação já está também preparada para isso. Eu lembro quando o conselheiro, uma suspeita de alguma violência contra a criança, eles faziam essa notificação, mas eu acho que se a gente criar um mecanismo nesse formato, eu acho que vai ajudar muito mais a proteger essa criança e esse adolescente, né? Agora, é importante ressaltar, com relação à violência, nós fizemos o Conselho Municipal, o Conselho Tutelar na cidade é composto por 5 membros, 5 conselheiros tutelares, mas eu acredito, e até fiz uma moção esse ano, para que o prefeito possa pensar de nós termos em Bragança Paulista mais um conselho tutelar. Tá? A lei a lei nacional nos dá parâmetro para isso, porque um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Bragança Paulista já está chegando aí nos 170 mil, então eu acredito que Bragança merece mais um conselho tutelar, na minha opinião. Por outro lado, é muito importante ainda na questão da garantia do direito da criança e do adolescente, que nós tenhamos em Bragança o sistema de garantia do direito da criança e do adolescente. Essa é uma conversa que nós estamos tendo desde 2009. Desde 2009 nós vemos discutindo, na própria Diretoria Regional de Ensino já teve capacitação com vários agentes, com educadores, com conselheiros tutelares, com conselheiros de direito. No entanto, Bragança Paulista ainda não tem formatado, constituído o sistema de garantia
do direito da criança e do adolescente, que é exatamente o quê? Reunir todos os agentes, todas as secretarias, todos os projetos e ter um direcionamento, um plano, um planejamento, um plano de ação para atender a criança e o adolescente. E essa vai ser uma das nossas batalhas para o próximo ano. Olha, pessoal, então percebam que nós estamos diante de um vereador que tem compromisso com as crianças, compromisso com os jovens, compromisso com todos, porém tem esse olhar especial para aqueles que mais precisam. Essa entrevista com o pastor Valdo acontece hoje, dia 12 de dezembro. O pastor protocolou, né, hoje, dia 12 de dezembro, né, um pedido de esclarecimento, um pedido de informação. Um pedido de informação a respeito do Fundicad, dos trâmites necessários para que se use os recursos do Fundicad através de projetos para atendimento de crianças e adolescentes, no dia 12 de dezembro de 2013. Pastor, conte para nós então um pouco da sua expectativa de futuro, né? O que o senhor tem reservado do ponto de vista de expectativa para aí os próximos anos do seu mandato? Então, foi um compromisso nosso de campanha, exatamente trabalhar na garantia de direitos. E aí nós elencamos direito da pessoa com deficiência. Esse ano nós, através da Comissão de Educação e Cultura, nós tivemos a oportunidade de receber diversos conselhos municipais na Câmara Municipal, fizemos algumas audiências públicas com conselhos, com a pessoa com deficiência, também com a pessoa idosa, com a criança e adolescente, que já foi dito, e com a questão do combate ao uso indevido de álcool e drogas. Então esse foi o nosso compromisso durante a campanha, né? E nós estamos trabalhando para isso, nós não vamos perder o foco. Logicamente, veja que a minha fala sempre acaba ressaltando mais na criança e adolescente, que foi uma bandeira que nós começamos já há muito tempo. Mas também estamos trabalhando muito com a questão da pessoa idosa. Nós temos muito para fazer ainda para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência. Amanhã nós temos em Campinas, convidado para um evento que é a virada inclusiva. Várias cidades têm recebido esse movimento, que é exatamente incluir a pessoa com deficiência, dar direito à pessoa com deficiência. E essa equipe, que é da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, eles trazem todos os aspectos legais, trazem palestrantes e experiências inovadoras de diversos municípios. Então a nossa perspectiva é trabalhar na garantia do direito. Penso eu que para isso nós temos que, volto a falar, ter a participação da sociedade. É imprescindível. O senhor trabalha, o senhor está militando aí na área do esporte, na Secretaria do Esporte, e é importante ouvir a sociedade. É importante ouvir a criança, é importante ouvir o adolescente, o idoso, a pessoa com deficiência, é importante ouvir aquele que é usuário de álcool e drogas. Isso é importante. Para quê? Para que a gente possa fazer políticas que venham atender essas necessidades. Então Bragança Paulista carece de um plano, e que está previsto dentro dos conselhos. Nós precisamos de um plano municipal da pessoa com deficiência. Nós precisamos de um plano municipal da pessoa idosa. Precisamos de um plano municipal da criança e adolescente. E precisamos de um plano municipal na questão de álcool e drogas. Então isso nós vamos trabalhar nos próximos anos. Eu acredito que nós vamos alcançar esse objetivo. Temos encontrado no governo do prefeito Fernão Dias apoio para isso. Temos encontrado apoio junto aos conselhos municipais e queremos levar isso para a sociedade. Queremos discutir com a sociedade, queremos que a sociedade participe. Conselho é muito novo para o brasileiro? Por quê? As pessoas, quando falam em conselho, eu vou lá para mais uma reunião, nós vamos falar e não vamos decidir nada, não vamos chegar. Não. Há um poder muito grande aí nessa questão dessas decisões, de apontar o rumo para a nossa sociedade. Pessoal, olha, percebam que visão moderna, de compromisso com a sociedade que tem o nosso vereador, pastor Valdo. Pastor, eu
me sentirei realizado se, ao sair da prefeitura, eu conseguir convencer as pessoas da importância da participação política. É através da política que a gente pode fazer justiça social, é através da política que a gente pode melhorar a vida de todos, mas a política com participação de todos. A sociedade precisa participar da política. A TV Otiora nos dá essa oportunidade de conversar com vocês para essa finalidade, de apontar para vocês que é necessário a participação de todos no futuro que é de todos. Não deixe o seu futuro na mão de poucos. Participe da construção do seu futuro, participe da construção do nosso presente. Essa é a visão do pastor Valdo. Pastor, eu fico muito feliz em conhecer mais detalhadamente as suas ideias. São ideias que eu comungo com todas elas, que o que o senhor precisar, o senhor conte com o nosso apoio. É nesse caminho que nós podemos construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, com menos desigualdade e melhorar a vida das pessoas. Eu quero agradecer a sua presença, desejar que o senhor continue com essa força, com essa garra, com esse compromisso, porque seguramente o senhor vai ter muitos seguidores. Obrigado pela presença, obrigado pelas ideias, e a gente fica feliz de ter um político do seu gabarito nos representando na Câmara Municipal. Obrigado pela presença. Eu que quero agradecer, Dr. Mauro, o senhor tem acompanhado o seu trabalho junto à Secretaria. Uma das reuniões que me chamou muita atenção foi com aqueles adolescentes e jovens ali do skate. Eu fiquei maravilhado de ver aquela reunião ali. E eu tenho acompanhado o seu trabalho e também as suas ações, elas vão muito de encontro com o seu discurso, né? E isso nos alegra, porque nós estamos vendo que tem pessoas que realmente, nós não estamos preocupados em permanecer no mandato. Eu, pelo menos, não estou preocupado em permanecer. Se eu conseguir nesse mandato realizar pelo menos parte daquilo que eu acredito, eu já me sinto realizado. Se a gente conseguir deixar aí, nesses anos que nos faltam, mais 3 anos aí de mandato, se nós vemos aí esses planos municipais, todos eles lá formatadinho, e a população tomando posse, né, de participar, de ser uma sociedade que participa das ações, eu vou estar muito satisfeito. E eu acho que esse é o nosso diferencial, né? Nós queremos deixar um legado. Então eu quero também parabenizar o senhor, dizer aos telespectadores que eu sou uma pessoa que sonho muito, né? E acredito que todos esses sonhos foram colocados no meu coração por Deus. A primeira vez que eu fui fazer um trabalho com criança e adolescente, eu fui voluntário indicado pela Vara da Infância e Juventude aqui no nosso município. E eu me recordo que quando eu fui para fazer uma visita de acompanhamento a uma família, as assistentes sociais lá do fórum me disseram: cuidado, você vai se assustar com o que você vai ver. Eu falei: não, eu já rodei bastante por esse Brasil afora, não vou me assustar. E eu me assustei, eu fui lá, vi uma situação lamentável dentro da nossa cidade, e isso já fazem 16 anos. E eu fiquei doente por alguns dias, mas falei: eu preciso fazer alguma coisa. E Deus tem me dado essa oportunidade de poder servir a nossa sociedade, servir a nossa população. Muito obrigado por essa oportunidade de colocar isso aqui para a nossa sociedade. Nós é que agradecemos, pastor.